Bem-vindos de volta aqui em Sintonia para mais um mergulho profundo. E hoje a gente vai se aprofundar nos ensinamentos do Napoleão Hill sobre a abundância financeira. E tem um mais aqui, a gente vai focar em algo que vocês pediram bastante, os exercícios práticos. É isso que ele descreve para manifestar riqueza. E preparem-se, porque vocês pediram para a gente explorar todos eles, né? Não importa quão fundo a gente tem que ir. E prepare-se para ir além de simples exercícios. O que me fascina no Rio é a ênfase que ele dá para o poder do pensamento. Tipo, ele argumenta que alcançar riqueza, sabe, começa na forma como você pensa. É isso aí. E para ilustrar isso, ele conta a história do Edwin Burns, que decidiu, assim, do nada, que queria ser sócio de ninguém menos que o Thomas Edison. E o Burns, tipo, não tinha dinheiro, conexões, nada. Mas ele tinha esse desejo, sabe? Inabalável. E aqui a coisa fica interessante. Esse desejo, essa vontade, essa chama acesa, atuou como uma força magnética. Ele conseguiu um emprego simples na empresa do Edison. E com pura persistência, e eu diria fé inabalável, ele conseguiu. Sabe, anos depois, ele virou sócio do Edison. Ok, então vamos destrinchar isso. O Hill acreditava que pensamentos são coisas, né? Ele tinha essa filosofia de pensar e enriquecer com 6 passos específicos. Isso aí. E esses passos não são tipo uma lista de compras, sabe? Eles se constroem um em cima do outro. Começa com um desejo ardente, não um desejo qualquer, mas tipo uma necessidade, sabe? Uma vontade profunda de alcançar algo. Aí você precisa de um plano, tipo, bem definido. Não é só sonhar acordado e botar no papel. E aqui entra um ponto crucial. Você tem que se comprometer a agir. Não adianta só planejar, você tem que botar a mão na massa, sabe? É aí que entra a persistência, superar obstáculos e nunca desistir. E não podemos esquecer do conhecimento. O Hill fala que você precisa de conhecimento específico, tipo, relacionado ao seu objetivo. Imagina um construtor, né? Ele não consegue construir uma casa só com a vontade, ele precisa saber usar as ferramentas, os materiais. E essa parte sempre me deixa fascinada, ele fala do poder da imaginação. Ele até diferencia, né, entre dois tipos. A sintética, que é basicamente pegar ideias que já existem e recombinar. E a criativa, que é onde a mágica rola, sabe? Ela é a imaginação criativa que você se conecta com uma fonte de inspiração maior, o Rio chama de inteligência infinita. E aí surgem ideias novas, tipo do nada. Ele usa o exemplo da forma da Coca-Cola, uma única ideia que meu amigo gerou uma fortuna, uma fortuna. Mas ele não para por aí, né? Além dos exercícios práticos, ele se aprofunda no poder da mente subconsciente. Com certeza. Ele acredita que a mente subconsciente, nossa, é poderosa e que ela pode ser usada para alcançar seus objetivos. Mas você precisa se comunicar com ela da forma correta. Por isso que a repetição, sabe, é tão importante nos 6 passos, assim como ter fé, fé inabalável. Então, a gente está falando de técnicas como autossugestão, visualização, afirmações positivas, essas coisas que a gente ouve tanto hoje em dia. É isso aí. E o Hill enfatiza o papel da emoção. Não basta só repetir uma frase, sabe? Você tem que sentir, acreditar com cada célula do seu corpo. Ele compara a mente subconsciente a um jardim. Se você plantar as sementes certas, a abundância vai florescer. Mas peraí, o Hill também entra num tema polêmico, né? A transmutação sexual. Esse é um dos aspectos mais, digamos, debatidos do trabalho dele. Ele acreditava que a energia sexual é uma força poderosa que, se você redirecionar, pode alimentar a criatividade, a força de vontade e, sim, até a riqueza. E ele se baseia na ideia de que, tipo, figuras históricas como Napoleão e Edison, eles tinham vidas sexuais intensas, mas também eram super criativas e produtivas. Exato. Ele identifica 3 potenciais construtivos na energia sexual. Energia física, magnetismo pessoal e imaginação criativa. Ele defende canalizar essa energia para coisas criativas, sabe? Em vez de se entregar a excessos. Mas é importante lembrar que essa é a crença do Hill. E a gente aqui na Sintonia não está endossando nem refutando isso. A gente está explorando as ideias, né? Cabe mais ao seu ouvinte decidir o que ressoa para você. O que é legal de observar é que, por mais que seja polêmico, a ideia de canalizar essa energia para fins criativos não é exclusiva do Hill. Vários artistas, pensadores falam sobre isso, sobre usar diferentes energias para alimentar o trabalho. E falando em se conectar com algo maior, o Hill também fala do sexto sentido. Mas não sentido literal, algo muito mais profundo. Esse é o 13º princípio do Hill. É o ápice dos ensinamentos dele. Ele chama isso de conexão com a inteligência infinita, uma fonte de sabedoria e inspiração que vai além da nossa compreensão. Mas ele argumenta que você não pode simplesmente pular para o sexto sentido, né? Você precisa dominar os 12 princípios anteriores primeiro. Exatamente. Uma parte crucial disso é superar o medo, principalmente o medo da crítica e o medo da morte. O Hill acreditava que esses medos nos impedem de alcançar nosso potencial máximo, inclusive o potencial para abundância financeira. Então, no fundo, a gente está falando de uma filosofia completa. Não é só sobre exercícios práticos, é sobre cultivar a mentalidade certa, eliminar crenças limitantes e usar o poder da mente a seu favor. É isso aí.
O Hill está dizendo pra gente que a abundância financeira não é só sorte ou circunstância, é sobre se alinhar com as forças certas, tanto dentro da gente quanto no universo. Nossa, que interessante. E isso é só a ponta do iceberg. Você tá pronto para mergulhar ainda mais fundo nesses exercícios que o Will descreve? Claro, bora lá, bora lá. Então, falando desses exercícios, um dos mais famosos é a declaração de riqueza. O Hill sugere que você escreva, detalhadamente o que você quer alcançar financeiramente, como se já fosse seu, sabe? Tipo, em vez de dizer quero ser rico, você escreveria eu sou grato por ter uma renda mensal de, sei lá, 10 mil reais, o que me permite. E aí descreveria seu estilo de vida ideal. É isso. Isso aí. E você tem que ler isso em voz alta, sabe? 2 vezes por dia, colocando emoção, visualizando essa riqueza, como se ela já fizesse parte da sua vida. O Hill dizia que isso manda uma mensagem poderosa para sua mente subconsciente, programa ela para o sucesso. É quase como se você estivesse convencendo a si mesmo de que já é rico. E aí a sua mente subconsciente começa a trabalhar para transformar isso em realidade. Faz sentido? É uma forma de pensar. O Hill também recomendava criar um quadro de visualização, tipo um quadro com imagens que representem seus objetivos financeiros. É como um storyboard da sua vida abundante. Então você colocaria fotos da sua casa, dos sonhos, do carro que você quer, dos lugares que você quer viajar. Exato. E você olharia para esse quadro todo dia, visualizando e sentindo essas coisas como se já fossem suas, sabe? É sobre se cercar de imagens que te conectam com a emoção de realizar seus objetivos. E lembrando, ele batia muito na tecla da emoção nesses exercícios. Não é só pensar, é sentir. Além desses exercícios visuais, o Hill também era fã da autossugestão, o que a gente chama hoje de afirmações. Ele recomendava repetir frases curtas, sabe? Frases poderosas que reforçam a sua crença em si mesmo e na sua capacidade de alcançar riqueza. Tipo, eu sou capaz de alcançar a riqueza, eu sou um imã para dinheiro, essas coisas. Isso aí. E, de novo, repetição e emoção são essenciais. Ele dizia que você precisa martelar essas afirmações na sua mente para substituir qualquer crença negativa que você possa ter. É como se você estivesse plantando sementes de prosperidade no seu jardim mental. Se você cuidar delas, a abundância vai florescer. E o Hill também sugere a meditação para aquietar a mente e se conectar com a inteligência infinita, lembra? Ele acreditava que, silenciando o barulho do dia a dia, você abre espaço para receber insights, orientações que podem te levar ao sucesso financeiro. Nossa, que interessante. Então, é uma abordagem bem holística, não é só sobre exercícios, mas sobre ter a mentalidade certa, eliminar crenças limitantes e se conectar com algo maior. Exatamente. O Hill argumentava que a riqueza é um estado mental e que você precisa se alinhar com as forças certas, tanto dentro de você quanto no universo, para manifestá-la na sua vida. Ele até mencionou 30 perguntas para autoanálise, com isso. Ah, sim. Essas perguntas são tipo um guia para você avaliar seu progresso, identificar áreas que você pode estar se sabotando e basicamente se manter no caminho certo. É uma ferramenta para autoconhecimento, sabe? Para ter certeza que suas ações estão alinhadas com os seus objetivos. Então é como um balanço pessoal para ver se você está aplicando os princípios do Hill na sua vida. Isso aí. E essas perguntas não são para ler rapidinho e esquecer. O Hill recomendava que você fizesse uma revisão diária, sabe? E refletisse sobre as respostas. Ele até sugeria outras respostas para você acompanhar seu progresso e ver como sua mentalidade muda com o tempo. Nossa, isso é muito legal. E quais são alguns exemplos dessas perguntas? Algumas delas focam na sua produtividade, tipo, eu alcancei a meta que defini para mim este ano, ou eu dei o meu melhor, ofereci o melhor serviço que eu podia. Faz sentido. É. O Hill sempre falava da importância da ação e de agregar valor para os outros. Outras perguntas são mais sobre a sua atitude, tipo, minha conduta foi sempre harmônica ou cooperativa, ou eu consegui dominar aquela vontade de criticar os outros. Ele realmente valorizava uma mentalidade positiva e a importância de construir bons relacionamentos. E tem perguntas que te fazem encarar seus medos, tipo, algum dos 6 medos básicos me atrapalhou. Ele está falando dos 6 medos que a gente já discutiu, né? Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Isso aí. Ele acreditava que, ao enfrentar esses medos de frente e trabalhar para superá-los, você libera seu potencial máximo para o sucesso, inclusive financeiro. Então, essas 30 perguntas são como um check-up da sua mente e das suas ações, para garantir que você está seguindo os princípios do Hill para o sucesso. É uma ótima forma de definir. É sobre assumir responsabilidade, identificar áreas que precisam melhorar e, no final das contas, cultivar a mentalidade e os hábitos certos para alcançar a abundância financeira. Nossa, quanta informação! Mas me fala, como o Hill conciliava essa ideia de usar o poder da mente para atrair riqueza com a necessidade de trabalhar duro e agir? Boa pergunta. O Hill nunca disse que a gente pode sentar, visualizar e esperar a riqueza cair do céu, né? Ele dizia que o pensamento é o ponto de partida, a faísca é que acende a chama. Mas você precisa alimentar essa chama com ação. Então, o pensamento é o mapa.
Mas você ainda precisa fazer a jornada. Exatamente. Ele acreditava que a mente subconsciente, quando programada com seus desejos, suas crenças, começa a trabalhar para atrair oportunidades e recursos. Mas você precisa estar pronto para agir quando elas aparecerem. Ele usa a analogia do imã. Quando você cultiva uma mentalidade de riqueza, você se torna um imã para oportunidades. Aí. Mas o imã não vai até o metal, né? O metal precisa estar perto. Você precisa se colocar lá fora, trabalhar duro, construir relacionamentos, estar aberto a novas possibilidades. Então a gente está falando de uma combinação entre o poder da mente e a ação. Com certeza. O Hill argumentava que os dois andam juntos. Você precisa ter a mentalidade certa, mas também precisa agir de forma consistente para realizar seus objetivos financeiros. Tudo isso é muito interessante. Mas e o medo? O Hill também falava sobre a importância de superar os medos, né? Com isso se conecta com a abundância. Sim. Ele acreditava que o medo é um dos maiores obstáculos para o sucesso em qualquer área, inclusive nas finanças. Ele dizia que o medo te paralisa, te impede de correr riscos, de buscar novas oportunidades, de alcançar seu potencial. Quais são os medos específicos que ele destacava? E como eles podem nos impedir de alcançar a abundância? Ele falava dos 6 medos básicos. Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Cada um deles pode se manifestar de um jeito na nossa vida financeira. Por exemplo, o medo da pobreza pode impedir a gente de investir, de começar um negócio, de pedir um aumento. Exatamente. O medo da crítica pode nos impedir de compartilhar nossas ideias, de promover nossos produtos, de nos colocarmos como especialistas. O medo da doença pode levar a gente a tomar decisões financeiras ruins por medo, tipo gastar muito com seguros desnecessários. E o medo da perda do amor pode impedir a gente de construir relacionamentos fortes, que são essenciais para o sucesso em qualquer área, inclusive nos negócios. O medo da velhice pode fazer a gente adiar nossos planos financeiros, achando que temos tempo de sobra, mas o tempo voa. E o medo da morte pode impedir a gente de viver a vida, de aproveitar o dinheiro, de buscar experiências que nos tragam alegria. Nossa, é verdade. E como a gente pode superar esses medos e liberar nosso potencial para abundância? O dizia que o primeiro passo é reconhecer que o medo é natural, mas não podemos deixar ele nos controlar. Ele acreditava que, ao entender a origem dos nossos medos e desafiar as crenças que os alimentam, a gente consegue superá-los. Ele também falava que a fé é um antídoto poderoso para o medo, né? Sim. Ele acreditava que, cultivando a fé em nós mesmos, na nossa capacidade de alcançar nossos objetivos e no poder do universo, a gente supera o medo e segue em frente com coragem. Ele também destacava a importância da ação, né? Agir mesmo com medo. Com certeza. Ele dizia que, ao agir em direção aos nossos objetivos, mesmo com medo, a gente constrói confiança e o medo se dissipa. E ele também recomendava técnicas como visualização, afirmações e meditação, para ajudar a superar o medo e fortalecer a autoconfiança. Exatamente. E lembre-se, o medo muitas vezes se esconde nas nossas crenças. Por isso que a autossugestão e a visualização são tão importantes, porque elas reprogramam a mente com crenças de abundância e sucesso. Então a gente está falando de uma transformação completa tanto na mente consciente quanto na subconsciente. Isso aí. O Hill acreditava que a verdadeira riqueza começa na mente. Quando a gente cultiva uma mentalidade de abundância, fé e coragem, a gente começa a atrair as oportunidades e recursos certos. E ele deixou um guia completo pra gente, com princípios, exercícios e estratégias pra gente conseguir isso. E a beleza disso tudo é que esses princípios e exercícios não são só sobre dinheiro. Eles são sobre viver uma vida mais plena, mais feliz, mais significativa. Então, alcançar a abundância financeira é só um dos benefícios de aplicar a filosofia do Hill. Exatamente. Ele acreditava que, ao cultivar as qualidades certas, tanto na mente quanto nas ações, a gente pode ter sucesso e felicidade em todas as áreas da vida. E ele realmente simplificou o processo pra gente, né? Deu ferramentas e estratégias práticas que podemos usar no dia a dia. É isso aí. E a melhor parte é que nunca é tarde para começar. Não importa onde você está na sua jornada financeira, você pode aplicar os princípios do Hill e começar a criar a vida de abundância e prosperidade que você quer. E para te ajudar a dar o primeiro passo, a gente preparou um desafio. Mas antes, vamos fazer uma pausa rápida e já voltamos para te contar tudo sobre esse desafio e te guiar ainda mais fundo nos ensinamentos do Napoleon Hill. E voltamos. Antes do break, a gente estava falando de como os ensinamentos do Napoleon Hill podem transformar nossas vidas, né? Não só financeiramente, mas de um jeito geral. E você falou de um desafio para os nossos ouvintes. Isso aí. É fácil a gente se perder com tanta informação, então a gente quer te dar algo prático para fazer, sabe? Ao longo dessa semana, escolhe um dos exercícios do Hill e foca nele de verdade. Pode ser escrever e revisar a declaração de riqueza todo dia, ou criar aquele quadro de visualização que a gente falou. Exatamente. Ou, sei lá, você pode focar na autossugestão, escolhe algumas afirmações fortes e repete elas durante o dia com convicção.
O importante é ser consistente e se dedicar de verdade. E não esquece de contar pra gente como foi a experiência. A gente quer saber como esses exercícios estão te impactando. Com certeza. Compartilhe as suas histórias, suas ideias, até as dificuldades lá nas nossas redes sociais. Tamo junto nessa jornada. E pra gente finalizar, tem mais alguma frase do Napoleon Hill que a gente pode deixar pra galera pensar? Que tal o homem sem temor vence nos horizontes distantes? Nossa, essa é forte. Acho que resume bem a filosofia do Hill, né? Superar os medos, ter uma visão clara, agir com propósito e acreditar na nossa capacidade de criar a vida que a gente quer. É, exatamente. E lembra, a abundância em todas as suas formas está ao seu alcance. Só depende de você dar o primeiro passo. Valeu por mergulhar com a gente nesse papo e até a próxima semana na Kim Sintonia.